Então, muito boa noite, bem-vinda Ivone, bem-vindas pessoas que vão chegando daqui a pouco aí, bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre quanto o relacionamento dos pais influencia no nosso relacionamento amoroso, afetivo, né, em todos os relacionamentos afetivos e por que isso acontece, né, é um grande tema para essa noite. E a gente vai falar sobre isso então. Antes de começar a falar, sempre lembrando que a importância de você dar o teu like, o teu comentário e compartilhar esse vídeo para que ele chegue no maior número de pessoas. E para quem for assistir vídeos pelo YouTube, por favor, te inscreva aqui no canal, ativa o sininho e coloque em todas para que todas as vezes que a gente poste um vídeo, você receba. Afinal, o YouTube não vai te avisar se você não fizer esse processo de colocar o sininho e te inscrever. Joia? Combinado? Então vamos lá. Vamos falar então sobre os relacionamentos, né? Muitas vezes a gente acha que algum relacionamento que a gente tenha não dá certo, ou as coisas não funcionam de uma maneira ou funcionam de outra, e que é a gente com as questões da gente, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente foi educado por um pai e por uma mãe. E esse pai e essa mãe são dois espíritos que nos escolheram e nós escolhemos a eles. E aí tem muita influência de vivência que eles têm e maneira de eles ser com relação ao relacionamento deles. Isso de certa forma respinga na gente, traz pra gente. Quando a gente vê, a gente tá falando palavras pro nosso companheiro ou te colocando em situações muito parecidas com aquilo que tu vivenciou vendo teu pai e a tua mãe fazendo de uma forma que às vezes tu nem gosta, mas tu acaba fazendo da mesma forma. Então, por que isso? Porque nós somos mais... A gente aprende muito mais as coisas pelo exemplo do que pela palavra. E como a gente viu aquilo como algo certo, a gente acaba fazendo novamente, reproduzindo novamente nos nossos relacionamentos. Mas isso olhando por uma coisa daqui, do momento de agora, né, no momento presente. Só que a gente pode ir além disso e a gente pode ir para o passado de outras vidas para entender o que lá tem de história, quem é esse pai, quem é essa mãe, por que precisamos estar todos juntos, por que eu não acho legal o jeito que é o meu pai e minha mãe em termos de relacionamento. Por que eu faço tudo da mesma forma, mesmo achando tudo errado, eu também faço da mesma forma, né? Então a gente tem que entender que quando a gente vem numa determinada família, a gente vem por um objetivo, ou de resgate kármico, ou de resgate amoroso, por amor por aquela pessoa. E aí a gente tem os desafios, porque se a gente olhar, esse é meu pai, essa é a minha mãe, isso é um problema. Se eu olhar, esse é meu pai e essa é a mãe, é um grande problema. Porque na verdade não é teu pai e tua mãe, é teu pai e tua mãe nesse momento. Mas quando você vai acessando vidas passadas, tu vai entendendo que esse pai e essa mãe foram pai e mãe agora, mas no passado pode ter sido esposo, esposa, pode ter sido um filho, pode ter vindo teu pai como tua mãe, ou pode até ter vindo como uma avó e um avô, e agora vem como teu pai e tua mãe. Tá sempre tudo certo. A gente tem que entender que resgate é esse que eu necessito ter com o pai e a mãe. E por que se eu não gosto daquela situação que eu tô vendo meu pai e a minha mãe vivenciar, por que eu vou ali e represento igual? Né? Por que eu não mudo? E a gente tem que entender que às vezes se um pai e minha mãe são de uma maneira no relacionamento, eles também têm relacionamentos anteriores a eles, que eles vivenciaram, que eles viram como certo, que eles foram educados daquela maneira. Então, às vezes a gente vê um pai e uma mãe que não é muito afetivo ou que tem muito medo de muitas coisas. Mas esse medo ou essa situação de não ser tão afetivo vem porque, na verdade, é uma somatória. Tu vem acontecendo há várias e várias gerações sempre da mesma forma, né? A minha mãe esses dias contou uma história das pessoas que vieram da Alemanha, nossos avós, bisavós, eu não sei. E aí eles falaram que eles foram colocados 2 meninos sozinhos dentro de um navio para vir para o Brasil. E eles
Tipo assim, deixaram a família e para fugir da guerra vieram sozinhos. Tiveram muita depressão aqui, tiveram muitas situações que tentaram até tirar a vida, porque eram pessoas muito tristes, porque perderam todo o sistema familiar, né? Deixaram a família para trás para poder fugir da guerra e viver uma nova vida e nunca mais viram eles. Então, às vezes a gente traz muitas coisas e a gente tem muitos sentimentos também nossos das coisas que foram vivenciados com as pessoas que vieram antes da gente, né? E aí a educação é essa. Por que será que não consegue dar afeto? Porque nem teve uma mãe, porque perdeu a mãe muito novo, porque não teve o amparo amoroso, e aí age num relacionamento, porque a gente não é educado para ter relacionamento. A gente é educado para dizer bom dia, boa tarde, boa noite, para trabalhar, mas a gente não vem com uma educação para ter relacionamentos. Alguém de vocês recebeu educação do pai e mãe como é que deveria ser um relacionamento afetivo? Ninguém recebe isso, né? Então é uma coisa que a gente vai aprendendo convivendo. E a gente sabe muito bem, pelo lado espiritual, pelo lado da regressão também, que é o que eu trabalho, que os relacionamentos são resgates, são situações para o nosso aprendizado. E por isso que não é fácil. Hoje eu vi uma pessoa dizendo assim, os relacionamentos que dão certo, uma postagem, né? Os relacionamentos que dão certo são relacionamentos onde que os dois querem crescer juntos. Porque se tu entra num relacionamento afetivo, né? E você quer olhar só para as coisas boas, isso não vai dar certo. Relacionamento tem dias bons, tem dias ruins, tem dias que tu tem que respeitar o outro. É muito diálogo, né? Muita conversa. E é uma coisa de um apoiar o outro. E hoje parece que as pessoas não querem mais se apoiar, né? E não existe isso. A gente vê que as coisas que dão certo, os relacionamentos que dão certo, não é um conto de fada, mas sim é uma situação de você vivenciar um relacionamento a dois com um aprendizado, para uma evolução. Então, sim, o exemplo do pai e da mãe conta muito na vida da gente, porque como não tem essa conversa, aonde que a gente vai ter a base, né? A base vem dos relacionamentos que aconteceram com o pai e a mãe, que a gente viu eles serem daquela forma, e talvez a gente traz muito desse respingo, desse relacionamento para dentro do nosso relacionamento. Mas aí, quando a gente trabalha inconsciente, quando a gente vê vidas passadas, a gente entende que a gente tem uma... Gente, desculpa, faz uns dias já que eu tô com não sei se é a minha internet, eu não sei o que tá acontecendo, sabe? Amanhã mesmo eu vou olhar aqui o que tá acontecendo aqui. Eu vou ir na operadora diretamente para conversar, para ver o que tá acontecendo. Então, quando a gente consegue olhar então para os relacionamentos dos pais, a gente também pode tomar uma decisão de não fazer da mesma forma. Claro que já respingou ali, claro que a gente vai procurar alguma coisa muito parecida com o que a gente viu como certo, que a gente vivenciou. Mas a gente tem que aprender que a gente está aqui reencarnado para uma evolução. Então, não adianta a gente culpar os pais ou olhar assim, dizer, eles fazem errado. Eles fizeram o melhor que eles podiam fazer dentro do relacionamento deles, porque eles também são espíritos, também estão num aprendizado. Na verdade, toda a família ela está num aprendizado, e os relacionamentos é uma grande oportunidade de passar por esse aprendizado e evoluir. Então, a gente quer evoluir, a gente tem que passar por relacionamentos. A gente quer evoluir, a gente tem que se relacionar com pessoas. Isso não só no relacionamento homem-mulher, mas nos relacionamentos entre amigos, entre pessoas, no nosso trabalho. Tudo isso vai fazendo a gente evoluir. Então, aquilo que a gente não gostou lá do pai e da mãe, a gente tem que deixar, porque é deles. Não adianta querer mudar as coisas. Eu vejo muito filho... muito querendo mudar o pai e a mãe, ou querendo que o relacionamento deles mude. A gente precisa mudar e não eles precisam mudar. Então, aquilo que eu não gostei, eu tenho que fazer da minha vida um aprendizado e ter um relacionamento melhor no dia a dia com meu companheiro, com a minha companheira, mas de uma forma diferente. Não olhando aquele exemplo que foi me dado e que eu não gostei e que não me cabe julgar, né? Mas ali eu vim na família certinha. E se a gente começa a olhar e sair dessa coisa, eu sou uma mulher, eu sou um homem, ou eu sou filho, ou sou filha, eu sou pai, eu sou mãe,
começa as coisas a se clarear numa outra forma também. A gente entendendo que a gente é espírito numa evolução, num aprendizado aqui na Terra, para que a gente possa subir degraus. Porque ninguém sobe degraus sem aprender. E o aprendizado, ele vai estar sempre nos relacionamentos entre pessoas. Então, se relacionar é a melhor forma da gente evoluir, da gente subir esses degraus, da gente entender o que a gente está fazendo aqui, de evoluir mesmo espiritualmente. Eu sempre falo, a nossa evolução espiritual, ela não está na caridade, em você em trabalhar num centro espírita. Esse é muito fácil, isso é uma coisa muito boa de se fazer, é maravilhoso trabalhar num centro espírita espiritualista, fazer a caridade, ajudar outras pessoas, mas a evolução tá nesses relacionamentos, porque ali tu vai aprender, ali vai ter coisas que você vai gostar e vai ter coisas que você não vai gostar e vai ter coisas que você vai ter que encaixar. Então, quando eu vou nos meus relacionamentos, claro que eu fui influenciado pelo que o meu pai e minha mãe falaram, ou porque eles falavam que era certo ou não, ou aquilo que eu vivi e que eu vi como certo. E eu vou tentar talvez reproduzir isso, mas eu posso reproduzir ou eu posso reproduzir de uma outra forma. E isso é quando a gente para de ser filho e vira um adulto, e aí tu consegue então trabalhar de uma outra forma nos teus relacionamentos e evoluir. Então, por que eu gosto de me relacionar? Porque eu aprendo com os relacionamentos. Todo relacionamento é um aprendizado de coisas boas e coisas ruins. E não tem outra forma da gente evoluir a não ser relacionar-se, né? Por que não tem outra forma? Porque dentro de um relacionamento, seja ele afetivo, amoroso, ou um relacionamento de filho e pai ou mãe, ali sempre vão aflorar sentimentos, então sentimentos bons, sentimentos ruins, e aquilo que eu não estou ainda curado dentro de mim, eu vou atrair uma determinada família, um determinado pai, uma determinada mãe, uma determinada situação, para que me aflore aqueles mesmos sentimentos. Qual sentimento não tem trabalhado dentro de ti? É raiva? É medo? É não aprender a ceder? É não demonstrar afetividade? Então, aquilo que você não aprendeu, provavelmente tu vai atrair para perto de você uma pessoa que vai te ensinar isso, que vai te mostrar que você ainda tem isso, que você ainda precisa trabalhar isso, para que você possa evoluir. Então nós não somos vítimas e é como se a gente fosse atores numa grande história, né? Numa grande história de vida, numa grande história às vezes de marido e mulher, para que a gente possa se olhar como se fosse assim um espelho do outro, e aí a gente vai se olhando, aquilo que o outro me incomoda, me intriga, faz eu brigar, faz eu me incomodar, é aquilo que eu ainda preciso me trabalhar dentro de mim, como pessoa, como espírito reencarnado aqui na Terra. E essas coisas, se não trabalhadas, elas se repetem, se repetem, se repetem. E uma das coisas que a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar, tanto com o pai e a mãe, porque a gente não gostou do relacionamento como era lá quando estava com o pai e a mãe, é as situações de perdão. E quando tu vai te trabalhando o perdão com as pessoas que tu conviveu e que tu tem o desafeto ainda, as coisas vão se modificando na tua vida. E é por isso que eu sempre trago dentro da sala de atendimento o trabalho também com o Ho'oponopono, que é uma maneira de a gente trabalhar inconsciente, limpar no inconsciente todos aqueles sentimentos, às vezes de raiva, de medo, de não perdão com as pessoas, para que eu possa viver outras coisas. Então, se eu não gostei daquilo que respingou do meu pai e minha mãe em mim, como educação, como visão, como exemplo de situação amorosa, né, entre casal, eu preciso perdoar aquilo que eu vi e eu preciso tomar uma atitude do que eu quero. Agora, se eu não souber o que eu quero, vem qualquer coisa pra gente. E assim é em tudo que a gente vai fazer na vida. Então, a gente tem que saber o que a gente quer, mas a gente tem que entender também que a gente é um espírito num aprendizado e que enquanto eu não curar as minhas feridas, as coisas que tem dentro de mim, eu vou atraindo sempre a mesma coisa. Então,
por que a gente atrai sempre os mesmos relacionamentos? Não é só por a questão da influência do pai e da mãe, mas também pela influência do que o meu espírito precisa curar dentro de mim. Então, eu sou responsável pelos meus relacionamentos que não dão certo. Eu sou o responsável. Porque eu tenho que entender o que eu preciso curar, o que eu preciso melhorar. E quando eu entendo isso e curo dentro de mim, trabalho dentro de mim, né, que pode ser através de uma regressão, através de um Ho'oponopono e tantas outras ferramentas da terapia, eu começo a entender, então, o que eu preciso mudar. E aí eu começo a fazer um subir degraus, um evoluir, né, nas minhas questões, nos meus sentimentos. E quando eu começo a evoluir nos meus sentimentos, ninguém me segura mais, porque aí eu não vou mais atrair o mesmo tipo de relacionamento que eu venho atraindo direto. Então, por que tem pessoas que dizem assim, nossa, parece que eu saio de um relacionamento, entro no outro, mas parece que piora? Já ouviram isso? Não é que piora, é que você não curou dentro de ti as tuas questões e aí tu atrai a mesma coisa. E cabe a você dizer o que você quer ou não quer e dizer sim ou dizer não também para alguns relacionamentos. Esse tempo atrás eu estava ouvindo uma palestra e o palestrante falou assim, às vezes a gente tem coisas que a gente é viciado, né? Algumas pessoas em pornografia, outras pessoas na bebida, outras pessoas na sexualidade, outras pessoas, sei lá, várias questões. Falando isso, que isso tem muito a ver com relacionamento, né? E elas não saem dessas coisas, elas não deixam aquelas coisas, né? Elas não conseguem ir para um outro nível, né? E aí os relacionamentos vão se repetir sempre da mesma forma. E é incrível porque quando tu tem algumas questões, tu vai atrair uma pessoa igualzinha, mas igualzinha àquilo que tu tem dentro de ti. Então não vai se modificar as coisas. Então, só que aí você tem que tomar uma decisão também. Eu não quero mais isso. Então, se eu não quero mais isso, eu quero ter um relacionamento saudável, eu quero ter um relacionamento bom na minha vida, aí eu tenho que tomar algumas atitudes, saber dizer não para quando aparece um relacionamento que eu vejo que é igual ao que eu já tive e subir os degraus no sentido de se relacionar de uma outra forma. E às vezes tem muito a ver também com o amor que eu não dou para mim mesma. A Ivone está dizendo bem assim. E é, né, Ivone? Porque quando eu me amo, quando eu me respeito, e a maioria das pessoas, principalmente nós mulheres, às vezes temos a baixa autoestima, e aí com essa baixa autoestima tu não vai atrair nada de amor, tu vai atrair tudo que for de coisas para tu aprender a te amar, aí coisas ruins para tu sair fora muitas vezes, né? Então a gente tem que aprender a se amar. Se a gente quer ter relacionamentos saudáveis, a gente tem que ter, eu acho que, 2 grandes princípios. O primeiro é se amar a si mesmo, porque aí você consegue dar amor para outra pessoa também e dividir o teu amor que tu sente por ti mesmo. E a outra questão também é ter uma ligação com o divino, com Deus, com o que você quiser chamar aí, com a espiritualidade, porque relacionamento sem ter espiritualidade dentro é difícil, né? Porque dentro do relacionamento você vai passar por muitas coisas boas, mas dentro do relacionamento você vai passar por muitas provas. E a gente sabe disso, que relacionamento é isso, a família é isso, né? Uma hora tem uma coisa muito boa, uma hora tem uma coisa muito ruim. Ah, mas as pessoas que estão bem financeiramente, elas não passam problema. Será? Esses dias eu estava vendo uma pessoa famosa, que eles passaram por 2 acidentes e muito da questão da espiritualidade, de olhar a vida, mudou depois disso. Então, também as coisas vão acontecendo no relacionamento de um casal para que haja evolução. Então, dentro do casal lá, que era o pai e a mãe no início lá, eles precisavam passar por algumas coisas, né? Basta a gente entender que a gente não precisa captar tudo aquilo, levar para nós, e sim começar a enxergar o que a gente quer. E talvez sim, a gente tenha que ensinar nossos filhos a olhar relacionamento de uma outra forma, para que eles não repitam os padrões, porque às vezes a gente nem quer demonstrar para um filho, para a pessoa que a gente tanto ama, que relacionamento é aquilo que tu vivenciou que não foi legal.
mas a família é algo que anda junto. Então não tem jeito, tem coisas que respingam nos nossos filhos, que vai acontecer ali, que eles vão olhar aquilo como um relacionamento. Mas eu acho que a boa conversa, o bom diálogo, às vezes, a gente pode trazer também para a questão dos nossos... para a questão assim dos nossos filhos, que eles não precisam vivenciar aquilo, que eles podem vivenciar uma coisa diferente. Às vezes uma boa conversa dizendo, olha, eu vivenciei isso porque eu sabia que isso era certo ou era o meu aprendizado, mas o teu aprendizado ele pode ser de uma forma diferente, conforme você acha que é certo os relacionamentos. E quando eu tenho essa conversa então, com meu filho e minha filha, talvez tudo possa mudar ali, né? Porque as coisas, os padrões, eles não precisam se repetir. E quando a gente também faz as regressões terapêuticas, a gente vai para o inconsciente e entende que a gente já tem várias vivências juntos, né? Como pai, como mãe, como filhos, e que tá tudo certo. Às vezes a gente tá culpando muito uma pessoa, mas a gente foi tão ruim para essa pessoa numa vida passada. Então, muitas vezes, a gente vai lá para o passado e outras vidas e descobre que a gente já também maltratou aquele pai ou aquela mãe, ou que a gente só tá trocando os papéis agora, né? Eu acho que é fundamental. Se nós tivéssemos esse autoconhecimento antes de entrar num relacionamento homem e mulher, isso seria de uma importância tão grande para o relacionamento dar certo. E se nós trabalhássemos mais a nossa autoestima, né, o nosso amor próprio, também teríamos relacionamentos melhores, porque não teríamos relacionamentos de posse daí, teríamos relacionamentos mais livres, no sentido de querer dar amor, receber amor sem prender, né? Sem engaiolar, sem prender. Essa semana também eu gosto muito de ouvir algumas pessoas falando, né? E essa semana um indiano falou que teve uma pergunta para ele e ele respondeu assim: ele saiu da tua vida porque tu prendeu ele. Então a gente não pode prender ninguém, né? A gente tem que deixar livre. Se a gente ama realmente, a gente deixa livre. Se é nosso, fica. Se não é, vai embora. Mas o relacionamento ele não precisa ser pesado, sabe? Eu acho que a gente vem de exemplos de relacionamentos onde tem muitas brigas. E hoje o relacionamento é assim. Se não tem dinheiro, ou se não tá bom demais, né? Ou se sai do prumo, as pessoas se separam. E a gente tem que aprender que nem tudo precisa ser jogado fora, que a gente pode consertar algumas coisas, né? E que a gente pode evoluir, que a gente pode melhorar. Porque se é pra gente melhorar, por que tudo tem que ser separação, né? Ou tem que ser briga, ou por que as pessoas têm tantas posses uma com as outras. E quando a gente vai no inconsciente de outras vidas, a gente vai vendo que essas posses elas não são de agora, que essa posse que eu tenho com meu marido, que essa posse que eu tenho com meu filho, que essas posses de relacionamento é meu filho, é eu quem mando. A gente não manda nem na gente mesmo, né? Que dirá nos filhos. E eu, como mãe, eu eduquei minhas filhas assim. Eu eduquei, eu dei alimento, eu dei escola, eu falei o que era certo, o que era errado. Mas relacionamento eu nunca disse, olha, você precisa ser assim teu relacionamento, né? E elas foram experienciando e eu acho que elas estão indo por um caminho bom. Eu vejo que elas gostam muito delas, uma mais que a outra, mas elas têm autoestima e isso é muito bom, né? Porque não vai ter um relacionamento saudável se não tiver autoestima lá em cima, se não ter o amor próprio. Então eu acho que muito mais do que a influência dos pais é a questão de eu como filho querer me trabalhar, né, me olhar e olhar a mim, as minhas mazelas, os meus problemas que eu já trago no inconsciente de outras vidas e dessa também, e curar essas questões para que isso não me influencie nos meus relacionamentos. Então, como que um relacionamento vai ser bom? Quando eu decido olhar para mim, né? Não quando eu estou procurando no outro alguma coisa para me sustentar. Claro que é maravilhoso amar alguém, claro que é maravilhoso mas é maravilhoso quando as duas pessoas querem a mesma coisa. Aí dá certo, né? Então tem que ter um objetivo em comum. Dizem que
Ah, os diferentes se atraem. Será? Você tem que ter um objetivo comum de vida. Se vocês querem ter filhos, legal, os dois têm que querer. Se querem casar e estar sempre junto, legal, os dois têm que querer. Se já quer um ir para um lado, outro para o outro, complica bastante. Então, eu acho que sempre, se dentro da gente a gente tem a saúde com a harmonia, com os chakras girando todo num lado só, o relacionamento não deixa de ser assim também. O relacionamento saudável vai ser um relacionamento onde tudo está girando para um lado só, em harmonia, né? Claro que a gente tem as diferenças. São duas pessoas que vieram de duas famílias diferentes, com pensamentos diferentes para viver uma vida em comum, né? Então, a gente tem que ir acomodando isso com o tempo. Mas as pessoas parecem que não querem mais acomodar, tá ruim, vai embora, né? E isso não é legal. O legal é o acomodar, o conversar, o diálogo, né? E é assim que os bons relacionamentos vão acontecendo na nossa vida, né? O crescimento. Porque o objetivo de um relacionamento não é sofrer. O objetivo de um relacionamento é aprender. E a gente sofre ou não sofre nos relacionamentos quando a gente não quer enxergar nossas próprias coisas, né? Porque não tem culpados nos relacionamentos. Ah, ele é culpado que o relacionamento dá certo, ela é culpada. Não, é um desequilíbrio da gente mesmo com a gente mesmo, né? Porque quando eu tô bem, eu não brigo com o outro. Como eu falei pra vocês, eu gosto muito de ver coisas, né? Uma vez eu vi um vídeo que dizia assim, ela via assim, eu quero acabar tudo, acabou tudo, não quero mais. E ele disse, eu tô muito cansado hoje, dá pra gente conversar amanhã? Bem, acabou, né? Não vai ter conversa amanhã, entende? Então, essas coisas que tem que ter dentro de um relacionamento, o equilíbrio para que os dois estejam equilibrados, ou o equilíbrio dos dois. Esse equilíbrio só vem com amor próprio, só vem com você sendo feliz dentro de ti. Aí tu consegue fazer outro feliz e ser feliz em conjunto, né? A gente não tá separado e a gente olha muitas coisas como separados. O dia que nós seres humanos olharmos que nenhum de nós está separado, eu tô aqui atrás de uma tela, mas vocês acham que eu tô separado e vocês aí, vocês estão muito enganados. Então, a gente tá tudo junto e a gente tem que entender isso. Então, ninguém tá separado, ninguém separa, na verdade, né? A gente vive em conjunto, todos nós, e a gente vem em determinada família onde os pais respingam aquele relacionamento que às vezes não é legal, que é tóxico na gente, para que a gente aprenda alguma coisa também. Então, é olhar sempre de forma positiva as coisas para que a gente possa aprender e evoluir nesse lugar que se chama Terra, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. É um tema que eu não falo muito, porque eu não gosto de me aprofundar nessas questões, mas foi um tema escolhido pela equipe. A equipe está terminando o trabalho deles comigo, provavelmente vai vir depois mais outras pessoas. É uma nova fase da minha vida. A gente é feito de fases aqui nesse mundo, né? Nós temos momentos que a gente passa, né? E eu passei um momento com elas, eu sou muito grata. Eu queria aproveitar essa live para colocar a público que eu agradeço muito a Josi, a Elisa, que estiveram comigo esse tempo todo. Gratidão a você, Ivone. Gratidão às meninas que trabalharam comigo, elas fizeram um trabalho maravilhoso. Meu Instagram cresceu muito, meu YouTube cresceu muito. Quem não viu, dá uma olhada lá. Daqui a pouco a gente vai estar com novas pessoas, elas também querem alçar os voos delas e eu só quero aproveitar essa live para agradecer de coração todo o trabalho que elas fizeram aí nas minhas redes sociais. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um grande beijo no coração e até segunda-feira, de forma diferente, mas estamos aí. Um grande beijo, fiquem com Deus.